boa noite a todos que acompanham a Rede Vida de Televisão. Começa agora mais um programa Diálogo com os Bispos. Hoje, direto da Casa Assunção, no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de Janeiro, onde acontece o curso para os bispos. Esta é a 33ª edição do curso e tem como tema Antropologia Integral e a Crise da Cultura Atual. Hoje recebemos 2 bispos auxiliares da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela Amado e Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira. Boa noite aos senhores, muito obrigada pela presença de vocês. Já começo, Dom Joel, perguntando o seguinte: a visão antropológica cristã é o coração desse curso? É o coração desse curso, é o tema central, é o grande desafio para o nosso tempo. O que é que nós compreendemos como ser humano, porque, no fundo, essa é a questão que está por trás: ecologia, violência, aborto. Em cada um desses temas, a concepção do ser humano está lá. Dom Catelã, os conferencistas sempre apoiados nesse tema e eles vão discorrendo ao longo do curso, discernindo sobre vários aspectos dentro desse tema central? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Os conferencistas foram escolhidos, todos eles pessoas com produção de reflexão teológico, pastoral, a respeito de temáticas que estão conexas com o tema antropológico ou explicitamente mesmo a produção em tema de antropologia. De tal maneira que os bispos que aceitaram o convite estão recebendo um serviço de alta qualidade de reflexão teológica pastoral. Dom Joel, o senhor é um conferencista, né? O ser humano à luz da teologia sistemática, é esse o seu tema? O nome é bonito, né? Porque são 9 conferências sempre. O curso, 33ª, já são aí 3 décadas de experiência. Cada vez 9 conferências. Nós teremos 2 introdutórias que colocarão o quadro, o problema que nós estamos enfrentando com o cardeal Tolentino. 2 conferências sobre o que a Bíblia tem a iluminar diante dessa questão. Padre Luiz Eloy, que é o reitor da PUC Minas. 2 comigo sobre a questão, então, da reflexão teológico-sistemática. E depois mais outras 4 para tirar algumas consequências. Com o Dom Inácio Sana, que é um grande especialista nessa área da antropologia, que vem de Roma, e Patti Spadaro, que vem, então, para tirar as últimas consequências pastorais. A minha área é teologia sistemática, antropologia teológica. São os nomes meio estranhos, né? Mas, no fundo, é o que o diálogo da fé com os grandes problemas humanos tem a dizer sobre isso. Nós escolhemos da Bíblia aquilo que o ser humano é e procuramos aplicar isso a cada uma das situações que o mundo vai vivendo. Os grandes problemas, a partir do seu tema, o senhor atualiza para os grandes problemas 2024? Não só 2024, não, André. Eu penso que o mundo está vivendo um momento de transformação muito profunda. Antigamente, ainda está correto dizer mudança de época. Hoje eu estou dizendo que é uma revolução cultural. O mundo no qual eu nasci não será o mundo no qual eu vou partir para junto de Deus. Porque o tempo, a mudança nessas últimas décadas tem sido muito grande. E quando essas mudanças acontecem, elas começam a colocar perguntas muito sérias. O que é o ser humano? O que significa ser humano? E é essa pergunta que vai guiar todo o curso e que, dentro da riqueza da antropologia teológica, que não é tão longa na história da teologia, é pós-conciliar, ela tem a nos dizer sobre isso. Essas preocupações são grandes, Dom Catelã, dos tempos atuais. Exatamente. Esse desafio da mudança de época, da revolução cultural, quando a gente olha assim, para o passado, com a distância que o tempo permite, a gente vê que, em geral, era a transição de um modo global, compartilhado, de compreender a existência humana, a convivência humana, as relações humanas, inclusive com Deus, para uma outra maneira, também global, hegemônica, de compreender o ser humano e as relações.
Agora, o que a gente está assistindo não é a transição para uma visão hegemônica, é para uma visão plural, para um pluralismo. Não é que a gente está passando de um modelo para um outro modelo bem definido, mas para um modelo não modelo, quase que podemos dizer assim, por causa da acentuada pluralidade. E o que nós procuramos é, a partir das raízes mesmo do que significa o cristianismo na sua versão católica, como é que podemos conviver com isso. E pela própria identidade do catolicismo, nós já encontramos uma gama muito ampla de recursos, porque o catolicismo é, por definição, plural. É verdade que, ao longo da história, também, às vezes, predomina uma certa compreensão do catolicismo num período, no outro, mas é da essência do catolicismo a pluralidade. Então, assim, a nossa convicção é de que o catolicismo é equipado pela sua identidade mesma para conviver num mundo plural e apresentar dentro desse mundo plural uma proposta de sentido, de significado da existência humana à luz daquilo que são suas convicções mais profundas. Dom Joel, o ser humano ele sempre fez parte das preocupações teológicas. Sim, mas como reflexão específica, isso vai a partir do Concílio Vaticano II. Eu lembro, eu vou citar isso nas minhas reflexões, já citei na primeira, vou citar na segunda também, 1957, Karl Rahner, ele disse: a teologia fala sobre o ser humano, mas não tem um discurso específico sobre o ser humano. Então, a partir do Concílio Vaticano II, se começou uma reflexão. O próprio Vaticano II não tem um documento sobre o ser humano, se nós pararmos para pensar, mas tem uma grande contribuição. Está lá na Gaudium et Spes 22. O ser humano encontra a sua identidade, o seu sentido, a sua razão de ser no mistério do Verbo encarnado, em Cristo. Portanto, a partir de Jesus Cristo, como nós podemos compreender o ser humano? Portanto, é um ramo da teologia recente, muito recente até, comparado a outros, mas que tem já uma reflexão muito grande ligada a todas essas questões, a todos esses problemas mencionados. É como andar junto, a teologia, e ela vai acompanhando a mudança dos tempos atuais e sempre inserindo novos termos ali. Porque a teologia, ela vem como uma decorrência da fé, que está ligada à vida. Como a vida muda, é preciso fazer sempre essa ligação entre fé e vida. E a teologia, ela é para isso. Ela não é uma teologia que gira em torno dela mesma, com as questões eternas e falando apenas de um mundo que não é esse. Falamos, sim, da eternidade, mas falamos a partir das questões nossas, humanas. Eu mencionava 3, ainda há pouco. Mencionava esse quadro de violência. Papa Francisco diz, e eu não me canso de repetir, Terceira Guerra Mundial em pedaços. O que está por trás? Aborto. Segundo, o que está por trás? Destruição ecológica. O que está por trás? Nos 3 casos, há uma concepção de ser humano que diz: posso matar na guerra, posso matar o nascituro, posso matar o planeta. Então, quando você diz posso matar, você vai lá no Caim, lembra Caim e Abel? Quando Deus cobrou de Caim, onde está o seu irmão, qual foi a resposta? Sou responsável? É responsável, sim, porque uma das grandes contribuições da antropologia teológica, que é o estudo do ser humano à luz da fé, nós somos co-humanos, somos relacionais, somos solidários, somos fraternos, uns dependendo dos outros de modo positivo. E é papel da igreja deixar isso muito claro. A Igreja Católica, na presença do dia a dia nas comunidades, deixar isso claro que o Dom Joel disse. Exatamente. Para além de tudo que a igreja ensina pontualmente, do ponto de vista da doutrina, ou das coisas, das ações, das atividades pastorais que planejamos e executamos, para além e através de tudo isso, a grande mensagem que a igreja tem é
que com sua presença ela quer revelar o amor de Deus pelas pessoas. Então, a missão da igreja, nesse sentido, assim, bem determinado, evidentemente, sem exagerar as coisas, mas dá para dizer, é uma missão de cunho antropológico. É uma missão de revelar concretamente a proximidade amorosa de Deus, que criou o ser humano para a plenitude, que se encontra na relação consigo, e a partir da relação essa com Deus, tudo se caracteriza de um modo divino, do modo de ser de Deus, que é amor, que é dom. Posso? Claro, Vamos deve. conversar um pouquinho, né? É tão bonito que a gente não separa o humano do divino. Lembra da Gaudia et Spes? Se o mistério do humano se conta do Verbo encarnado, olhando para Cristo, se Deus se faz humano, tudo que é humano está no interesse da vida da igreja. Porém, é claro, à luz da fé, olhando isso como um dado de fé. As grandes perguntas humanas, será que a fé não tem alguma coisa para dizer? Tem, e tem muito. Voltando na sua outra resposta, somos todos co-humanos. O que isso quer dizer, somos todos co-humanos? Quanto mais eu me humanizo, mais você se humaniza, mais Dom Catelan se humaniza. Lembra da frase do filósofo, ser humano algum é uma ilha? Lembra dessa frase? Nós não somos uma ostra, ser humano algum é fechado em si a ponto de dizer, eu não preciso dos outros para me completar, para ser feliz, para me realizar como ser humano. O Criador colocou em nós uma marca, uma lembrança, solidão. Tem coisa que dói no ser humano, é solidão. E quando você faz a opção de tentar, porque não consegue, tentar ser feliz sozinho, você se arrebenta. Porque, no fundo, eu sou feliz na medida em que eu dou a minha colaboração, por mais limitada que seja, para que você, para que Dom Catelan, para quem nos acompanha, seja feliz também. Por isso eu não posso balançar os ombros e dizer, eu estou feliz, a sua dor não me importa. Mas isso também... podemos compartilhar a felicidade e passar uma para outra, mas também podemos compartilhar esse rancor, essa falta de interesse pelo outro, dentro dessa sociedade que a gente vive hoje, não me interessa o que o outro está passando. Então, para ele, já que não interessa para o André, não vai interessar para o Dom Joel, não vai interessar para o Dom Catelan e assim por diante. A gente contagia, sim, Dom Joel? Tem uma palavrinha bonita para isso, pecado. O Papa Francisco fala de globalização da indiferença, definindo aquilo que você estava dizendo, André. 2013, né? Na Ilha de Lampedusa e depois na Evangelii Gaudium. Essa frase é central. Globalização da indiferença, globalização do pecado. Podemos sim, mas todo o processo evangelizador a que Dom Catelan se referia, no fundo, é isso, é ajudar a compreender quanto mais humana uma pessoa for, mais as outras o serão e vice-versa. A partir daí, Dom Joel, vem compreender o humano de corpo e alma. É isso? Uma das características é essa. A partir da reflexão bíblica e mais ainda quando o cristianismo foi entrando no horizonte helênico, nas primeiras gerações de cristãos, quem é o ser humano? A pergunta vai sempre ser essa. Quem é o ser humano? O ser humano é isso, o ser humano é criatura, o ser humano é imagem e semelhança de Deus, o ser humano é pessoa, o ser humano é corpo e alma. Quer dizer, há uma dimensão de presença nesse mundo, mas há um coração inquieto que se abre para o que nos ultrapassa. E as duas dimensões, material, espiritual, corporal, espiritual, histórica, natural, sobrenatural, elas têm que estar muito ligadas, elas têm que estar muito articuladas. E quando falamos nessa evolução do ser humano, e a gente analisa tudo isso que a gente acabou de falar, de guerra, de aborto, de acabando com o ecossistema, acabando com tudo, qual que é a evolução desse ser humano, Dom Catelan? Pois olha, o tema da evolução é um tema complexo, porque ele entrou assim, explicitamente na grande reflexão a partir de Charles Darwin, tem outros já antes dele que punham a questão, mas isso tudo entrou num contexto em que havia deflagrado, aberto um conflito entre fé e ciência, que começou com a modernidade. E o contexto não favorecia, para a parte da igreja,
uma reflexão, uma acolhida serena daquilo que estava sendo posto. Então, há, num primeiro momento, uma grande reação contrária por parte da igreja, de certas manifestações do magistério, que em alguns ambientes perdura até hoje essa reação contrária, e nem se pode falar em evolução. E só da gente lembrar que São João Paulo II, numa catequese, disse que a evolução não é uma mera hipótese, não é uma simples teoria, mas ela tem que ser tomada com seriedade pela nossa reflexão. Só da gente dizer isso, tem gente que já se arrepia e acha que a gente está inventando fonte, inventando citação. Mas a compreensão é o modelo de evolução que está em questão principalmente. Se nós pensamos a evolução a partir de um princípio puramente material, como uma evolução de matéria, isso põe graves problemas filosóficos, inclusive. Como é que o mais pode vir do menos? Agora, se nós compreendemos a evolução a partir de um Deus que quis um cosmos em evolução, que quis a vida em evolução e dotou a sua criação da capacidade de evoluir, aí então já desaparece o conflito entre ciência e fé, o conflito entre criação e evolução. Deus criou o mundo com uma finalidade. Tem aí uma grande reflexão feita por um célebre cientista, teólogo, Teilhard de Chardin, que foi, assim, do ponto de vista também teológico, uma reflexão pioneira e que abriu espaço para refletir isso. Deus, ao criar, criou com finalidade. E esse criar com finalidade é que permite a evolução. A evolução tem uma seta, tem uma direção, e a direção é Deus mesmo. A direção é Cristo. Teilhard de Chardin falava de um ponto ômega. Tem um ponto alfa, que é a criação, que já é em Cristo, e tem um ponto ômega, que é a cristificação do ser humano, a cristificação do universo. Tem, inclusive, um texto de uma meditação espiritual dele sobre a missa, a missa sobre o universo, a qual Bento XVI uma vez fez uma referência muito bonita. Então, é um dos exemplos que a gente pode citar. Falei 2 nomes aqui, são 2 nomes que a gente pode citar de pessoas que aprofundaram na teologia, numa compreensão da vida em evolução. Dom João, falando em termos ser humano de corpo e alma, e quando surge o termo pessoa? É uma contribuição do cristianismo também no diálogo com a cultura grega e um pouco avançando ao longo do tempo. Lembra que pessoa vem de persona, daquela máscara que usava e que dava peculiaridade aos atores no teatro. E o conceito de pessoa, para dizer de modo reduzido, dá uma peculiaridade toda especial ao ser humano. E que depois, amadurecendo esse termo, o ser humano é pessoa, e nós usamos no nosso idioma, ainda que os linguistas não gostem muito, pessoa humana. Porque dizem que é um pleonasmo, que é uma redundância, porque pessoa é só o ser humano. Então, como se dissesse assim, o ser humano humano, o humano ser humano. É um jogo de palavras que pedagogicamente nos ajuda. O que está se afirmando aqui? Aí é que a beleza, por trás de cada uma dessas afirmações, você tem, no fundo, uma grande consequência. Se o ser humano é pessoa, ele tem uma dignidade que não lhe pode ser retirada. Por isso, se você olhar todos os documentos da Igreja na questão social, por exemplo, Dom Catelan citava a Lampedusa, Papa Francisco, globalização da indiferença. Recordou São João Paulo II nesse sentido. O que é importante nesse ponto? Por que se defende trabalho, justiça social? Porque por trás disso você tem um ser humano com uma dignidade inalienável. Todos os sistemas de repressão, de opressão e de injustiça são desumanos porque lesam a dignidade de todas as pessoas, até mesmo daquelas que não tenham a totalidade do raciocínio. Até essas têm uma dignidade inviolável. Bom, Joel, você falava antes de Gaudium et Spes número 22, lembrando o princípio antropológico e o cristológico de modo inseparável. Só um detalhezinho. Pela primeira vez, ao que a gente conhece na literatura teológica, o termo pessoa apareceu num escrito
de um teólogo chamado Boécio, justamente num texto onde ele discute a identidade de Cristo. Veja, desde o início, a compreensão, para nós cristãos, compreender o ser humano como pessoa implica em compreender quem é Cristo para nós, quem é a face de Deus que nos salva, que vem para nos levar àquele nível que ele pensou desde o início para nós, antes de Caim. Muito bem, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Voltamos a apresentar Diálogo com os Bispos, hoje direto da Casa Assunção, aqui no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de Janeiro, com a presença dos bispos auxiliares Dom Joel e Dom Catelã, fazendo esse programa aqui com a gente. Dando continuidade aqui ao nosso tema, Dom Joel, tem uma pergunta, assim, que fica muito clara, o senhor dizendo de antropologia, a preocupação com o ser humano. Isso se aplica, esse tema do curso, apenas aos cristãos e cristãs? Toda pessoa que segue a igreja, como que é a abrangência disso? A graça de Deus é universal. Você é gratuita, o amor de Deus é universal. Como é que é o sentido do ser humano, né? Se revela em Cristo. O amor de Cristo é universal. Portanto, a compreensão de ser humano que emerge daí, ela é universal. A igreja, tendo consciência disso, ela, de uma forma proclamativa, ela anuncia esse ser humano relacional, fraterno, co-humano, como nós dissemos há pouco. Agora, é claro, não impõe, não obriga. Imagina, vou obrigar Dom Catelã a ser meu amigo. Pelo amor de Deus, pela vontade de Deus, nós três somos irmãos. Mas é alguma coisa que precisa, pelo anúncio, ser cultivado, ser construído. Então, é uma mensagem universal, tanto quanto a graça de Deus é universal, mas precisa aceitar, acolher e construir, né? E nós vemos aí que ao longo da história da humanidade, nem todos aceitam, basta ver Caim e Abel. Sim. Tá? Agora, tem aí o desafio de um mundo plural, em que deve ser plural nas formas de concretização, mas abrir mão da relacionalidade, abrir mão da fraternidade ou sororidade, o nome não importa, abrir mão da co-humanidade é construir um mundo de indiferença, de violência e de morte. Aí entra o diálogo? O Evangelho Gaudium, que quando o Papa Francisco escreveu, nós estávamos saindo daquele período mais agudo da crise econômica que durou vários anos, que levou à quebra de bancos, enfim. E tem uma certa altura, se não me engano, é o número 55, em que Papa Francisco diz: a grande crise não é de natureza econômica, é antropológica. É uma crise de valores. E ele comenta muito brevemente, porque não é um texto teórico, é um texto inspirador para o caminho da igreja, é um grande dom que ele fez à igreja de iluminação de caminhos. Então ele descreve de modo bem pastoral isso, e às vezes vai dando exemplos, assim como um ponto percentual na balança comercial causa um furor na mídia, nos comentários, né? Mas a morte de dezenas de pessoas nos deixa... É uma crise antropológica. O ser humano tem necessidades que vão além do consumo. É verdade que a gente tem necessidade do consumo, do alimento, da roupa, enfim, da tecnologia, mas há valores que vão muito além e que esses sim é que dão sentido para a vida humana e que dão sentido também para os valores típicos de uma sociedade de consumo e por aí vai. Por isso, Andréa, a igreja tem o dever de anunciar continuamente esses valores. Ela não tem, nem pode, nem deve impor esses valores, mas anunciá-los, apresentá-los, como Dom Catelã dizia naquela parte da Evangelii Gaudium, né, em que o Papa Francisco foi mais mal compreendido, né, porque diziam que ele estava pregando alguma coisa que não seria correta com a grande tradição cristã, que ele seria comunista, mas ele dizia: nenhum valor na face da terra está acima do ser humano. Aí eu volto a outra característica, porque ninguém na face da terra, nenhuma criatura foi criada à imagem e semelhança. É outro princípio bíblico. Nenhuma criatura recebeu o sopro divino a não ser o ser humano. Por isso é tão importante pensar o ser humano em cada uma dessas crises. É o ápice do mundo. Tanto é que Deus, ao entrar concretamente no mundo, entra se fazendo humano.
É uma pessoa divina, para usar a terminologia clássica, que se faz ser humano, se faz co-humano. E isso que nós estamos aqui conversando em nível teológico, fazendo comparação com elementos da nossa cultura, internamente na igreja, a gente não pode perder isso de vista. Não pode, porque isso dá alcance para as nossas ações, desde das mais simples. Eu gosto de dar o exemplo dos coroinhas e cerimoniários. A gente não ensina simplesmente a carregar vela, carregar turíbulo, carregar naveta, carregar cruz. A gente ensina a ser humano, ser católico, a trabalhar em equipe. Bom coroinha, quando é bem formado, ele é bom católico, porque a partir da liturgia se abre, a liturgia é o coração da vida da igreja, mas o amor que nós temos por Jesus na Eucaristia é medido, como São João Paulo II ensinou de modo totalmente claro. A autenticidade do nosso culto é medida pela nossa operosidade, pela nossa solidariedade com quem sofre, com o pobre, com o sofredor de todo tipo. Fazem contraponto de complementação. A veracidade do nosso culto se mede pela veracidade do cuidado que temos com quem sofre. Mane nobis cum dom, permanece conosco o Senhor. É o texto de São João Paulo II. 2 vezes ele usa a expressão a autenticidade do nosso culto. É medida assim. Então, um coroinha bem formado, ele é um bom católico e um bom cidadão. Aprende responsabilidade, trabalho em equipe, aprende que desde o simples carregar de uma vela numa celebração faz parte de um conjunto maior, ou seja, há valores cidadãos embutidos aí. Nós temos que evidenciar isso. Então, se isso perpassa toda a ação da igreja, aqui é a contribuição da antropologia integral para o conjunto da evangelização, não é um setor da evangelização, é a evangelização na sua totalidade, vista do ponto de vista, a tautologia, antropológico, como contribuição não só para a igreja institucional e pastoralmente, mas para o mundo, para a sociedade. Isso dá respiros, dá grandeza a todas as nossas ações. Então, Joel, nessa questão que o senhor acabou de citar, Papa Francisco tão mal interpretado, uma crise atual que nós temos hoje é essa falta de interpretação ou querer mesmo interpretar de outro modo para causar nas redes sociais, para causar em algum lugar. Como que a igreja lida com isso nesse momento? A igreja responde ao não diálogo com o diálogo. A igreja ensina uma capacidade profunda de escuta. Eu lhe dou 2 exemplos ou 2 recordações do próprio Papa Francisco. Quando o mundo estava apavorado e assustado com uma pandemia que parecia nos levar para dentro de um isolamento que naquele momento era necessário por preservação corporal, Papa Francisco vai e nos dá de presente Fratelli Tutti, outubro de 2020, dizendo: nós todos somos irmãos. A exemplo do bom samaritano, cuidemos uns dos outros. E depois convocou o sínodo para a sinodalidade, que é uma expressão contemporânea, uma expressão antiga, mas que trazida para os dias de hoje, enquanto um exercício de comunhão e de corresponsabilidade. Ou seja, há um mundo que, até pela turbulência que vai vivendo, tem uma dificuldade incrível para dialogar. A igreja ensina dialogando, conversando, apresentando. Pastoralmente, eu diria que você tocou na grande conclusão do nosso curso. Talvez você diga assim, mas você reuniu bispos do Brasil todo para dizer que a igreja tem que dialogar? Sim. Se você ficar no sol, um sol bem quente como esse do Rio de Janeiro, a pele vai sentir. Se você fica num mundo marcado por tanta falta de diálogo, o risco de contaminação é grande. Por isso a importância do diálogo. O diálogo, esse exemplo bonito que Dom Catela deu dos coroinhas, o diálogo nas comunidades, o diálogo das comunidades com o entorno, o diálogo de uma diocese com os diversos organismos da cidade ou das cidades onde estão e assim por diante. Esse é um ponto importante, Dom Catelão, porque cada diocese tem uma realidade muito diferente da outra, e aí lidar com isso para incentivar esse diálogo é papel também do bispo local ali, né? Exato. Bem, por mais diferença que haja entre as realidades locais, em que está cada diocese, cada paróquia,
O desafio antropológico, o desafio humano, o da convivência dialogal, esse é comum. Esse está em todos os lugares. Aqui no Rio de Janeiro, a igreja está presente em todos os ambientes da nossa cidade. Então, nós temos instância de diálogo oficial com as instâncias do Estado, da Federação, do Estado, do Rio de Janeiro, do município, mas a gente dialoga também com a realidade de cada comunidade, com a situação concreta, sem ter que entrar em detalhes maiores, imagino que todo mundo já entendeu. Para que a igreja possa cumprir a sua missão em cada lugar, ela tem que dialogar com o que ali existe, o modo como a comunidade se configura, o ritmo de vida das pessoas, as limitações que a geografia e a geografia humana impõe em cada lugar. Ou seja, sem essa capacidade de dialogar, aqui no Rio de Janeiro, como em todos os outros lugares, a capacidade da igreja de evangelizar ficaria mutilada. Eu dialogo com o Estado só se o Estado for quem está ocupando o cargo é de tal partido. Pronto. Eu teria direito de fazer tal coisa? Então, a igreja tem que, ao mesmo tempo que se inserir muito concretamente, tem que ser capaz de transcender algumas coisas da conjuntura, das características locais para poder cumprir essa missão que, do ponto de vista antropológico, é não apenas dialogar, mas chamar para o diálogo. Essa é uma contribuição que o curso pretende dar também, né? Sim, porque há um detalhe aqui. A igreja dialoga com quem estiver diante dela e muitas vezes vai atrás de quem não está diante dela e ela precisa dialogar. Com uma característica muito interessante, dialoga mais naquilo que é fundamental, não cede. Por exemplo, a dignidade do ser humano, conceito de pessoa, que implica uma valorização da vida. Quer dizer, muitas vezes, assim como Cristo desceu à mansão dos mortos, nós temos que enfrentar diálogos dificílimos, duros e sofridos, né? Mas duros e sofridos, mas firmes. O valor é esse. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos dialogando porque você... No exemplo que Dom Catela deu, você se identifica com a minha visão partidária? Não. Porque você pensa como eu, porque você vive a fé como eu? Não. Realidade individual alguma esgota a beleza dessa criação, que é uma criação, eu vou usar essa expressão, uma criação em rede, uma criação profundamente articulada. Então, se um nó achar que ele sozinho é capaz de agir por toda a rede, perde a pesca inteira. E é a mesma coisa aqui. Dialogamos com o que você mais possa imaginar. Só não dialogamos com o demônio e com o pecado, que ali não tem diálogo. Não há diálogo. Papa Francisco vive insistindo nisso. Papa já disse, Papa Francisco já disse. Mas naquelas pessoas onde você percebe ameaça ao ser humano, ameaça à vida, não tem diálogo. Dialogar com os iguais é muito fácil, né? Não, com essas tem diálogo, eu troquei. Mas com o igual não é tanto diálogo, é conversa às vezes de espelho. É verdade. Tem que dialogar com o diferente. O diferente que precisa ser dialogado. Às vezes a gente ouve assim, um discurso muito acentuado sobre a pluralidade, o respeito à pluralidade, mas às vezes atrás da bandeira o que tem é aceitar a pluralidade só do sinônimo. Aceita a mesma coisa dita de outro modo, mas não aceita efetivamente dialogar com a pluralidade. Eu chamo isso de pluralidade de gaveta. Estão do lado, mas não se comunicam. Quer dizer, pluralidade, tolerância, aceitação são importantes, mas elas não podem colocar aqui um escudo protetor dizendo: você fica na sua, eu fico na minha, e nós não nos entendemos. Não, nós fomos criados e somos criados e chamados e vocacionados ao relacionamento, à fraternidade. Muito bem, nós vamos agora fazer então mais um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Voltamos a apresentar Diálogo com os Bispos, hoje direto da Casa Assunção, aqui no Centro de Estudos do Sumaré, onde acontece o Curso para os Bispos, a 33ª edição desse curso. Eu recebo hoje Dom Joel e Dom Catelã. Dom Joel, nesse contexto que conversávamos aqui nos blocos anteriores, onde se insere a campanha da Fraternidade 2024? Tudo. Porque lembra que nós lá atrás, quando começamos o programa, eu dizia, o curso tem
uma descrição da realidade. O curso tem uma reflexão mais teórica, que foi o que nós conversamos aqui, muito ligada à vida, e tem aplicações pastorais. O tema da campanha da fraternidade, ele é escolhido na CNBB 2 anos antes. Dom Catelan foi sub de pastoral, né? Eu fui secretário, e nós acompanhamos processos de escolhas de tema. Olhamos a realidade e dizemos, como é que essa realidade está? Vou voltar lá à fala de Dom Catelan, lembrando o Papa Francisco. Há um mundo que vive a globalização da indiferença, e isso atinge o Brasil. A campanha da fraternidade propõe que somos todos irmãos e irmãs. Vós todos, é o lema, vós todos sois irmãos e irmãs, é a encíclica do Papa Fratelli Tutti. Então, nesse sentido, nós somos convidados a pensar no mundo que vai tornando a indiferença rejeição, vai tornando a rejeição polarização, vai tornando a polarização agressão, vai tornando a agressão até mesmo morte. É isso que a campanha da fraternidade, como gesto concreto da Igreja no Brasil, para esse momento ela tem a apresentar. Eu diria que é uma das grandes conclusões, levar a campanha e fazer muito com a campanha. Vai ser difícil? Vai, porque nós estamos acostumados assim, fraternidade e água, fraternidade e fome, fraternidade e entrevista. Mas quando nós dizemos assim, fraternidade e amizade social, o que fazer? Lembra da pergunta há pouco? Criar processos, estruturas de diálogo. Esse vai ser o grande desafio para a campanha da fraternidade. Os bispos reunidos aqui no curso vão levar já um instrumento de trabalho para essa campanha, Dom Catelan? Certamente, a base antropológica que sustenta a proposta da campanha da fraternidade é refletida no conjunto todo do curso para bispos. Nós mencionamos, entre os conferencistas, são 2 brasileiros, né? Dom Joel, que foi professor da PUC-Rio durante tantos anos. Aliás, a PUC-Rio tem uma tradição bastante consolidada na antropologia. Além de Dom Joel, que se dedicava sobretudo ao tema da antropologia em contexto de cultura urbana, antes dele nós tivemos Garcia Rubio, com aquele livro que marcou a época e ainda é uma referência, Unidade na Pluralidade, é um grande nome da reflexão antropológica no Brasil. Então, a PUC-Rio conserva, porque um professor não fica com uma coisa isolada. A contribuição, a convivência, termina dando um certo tom no conjunto de um curso. E aqui nós temos essa tradição. O outro conferencista brasileiro, o padre Luiz Henrique Eloy, que é o reitor da PUC Minas, ele é também membro da Pontifícia Comissão Bíblica, que publicou, 2 anos faz, um documento importantíssimo, já traduzido, publicado pelas edições CNBB, uma reflexão bíblica ampla sobre o tema antropológico. Então, nas 2 conferências, ele até avisou na organização do curso que ele vai praticamente se limitar, mas como alguém que é um dos redatores do texto, vai se limitar a apresentar a reflexão feita no âmbito da Pontifícia Comissão Bíblica. Ou seja, nesse curso para bispos, nós não estamos tratando de uma questão só nossa, ou que está aguda só no Brasil. Se uma comissão pontifícia, no caso de estudos bíblicos, dedicou anos de estudos à questão antropológica na Sagrada Escritura, por aí já se percebe a importância da temática para toda a vida da Igreja. Então, sim, os bispos vão sair, os participantes, os que acolheram o nosso convite, vão sair aí com uma boa preparação para a campanha da fraternidade e não só. Também à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, Dom Joel? Também é outro exemplo de uma igreja que acompanha esse ritmo de vida. As diretrizes atuais, que deveriam ter sido vencidas, que venceriam em 2023, elas foram prorrogadas até o final do sínodo. E hoje se pensa nas contribuições do jubileu de 2025. Por quê? Porque essas diretrizes elas são uma tentativa de resposta a esse mundo de diferenças que aí está. Elas só têm uma prioridade, que são as comunidades eclesiais missionárias. Ou seja, olha que interessante, um pequeno grupo cuja base para ler a vida, para viver a fé,
é esse relacionamento humano. Convívio, fraterno. Você pode pensar de um jeito, eu de outro, Dom Catelan de outro, quem nos acompanha de outro. Mas aqui, existiria, numa comunidade eclesial missionária, um relacionamento tão grande que eu seria capaz de dizer: Andréa pensa diferente de mim, até o oposto de mim, mas ela é minha irmã, eu convivo com ela, eu gosto dela. Dom Catelan pensa, tem outro time de futebol diferente do meu, não vou dizer qual é, vou deixar vocês curiosos. Olha a minha cara de alegre e já vamos saber. Mas é meu irmão, eu gosto dele, apesar de tudo, eu perdoo por isso. Não é? Aqui é que está, porque quando no mundo de polarização, você dirá assim, esse é um torcedor do time tal, não sabe nem que é Dom Catelan, não gosto dele. Sim, por causa do time. É o exemplo, vou combatê-lo. E como não consegui, posso até partir para situações de morte mesmo. Então, aqui é que está o segredo. Antes de tudo aquilo que a pessoa possa representar, é meu irmão, minha irmã. Eu diria que as nossas diretrizes, as atuais, são inspiradíssimas, porque elas dizem, construam modos de vida, estruturas em que o relacionamento humano seja de tal modo percebido, experimentado, que tenha uma força para vencer todas essas dificuldades de indiferença, de polarização, de falta de solidariedade. Nossas diretrizes atuais, na minha modesta opinião, é um texto riquíssimo, extraordinário, justamente pelo acerto dessa reflexão. Eu tenho um número favorito lá, 138. Num contexto marcado por tanto pluralismo, que às vezes as pessoas acham que o modo de viver ali é pelo combate, as pequenas comunidades, as comunidades eclesiais missionárias, elas concretamente elas são profecia de que é possível viver de outro modo, que o modo de viver na pluralidade não é o combate, é a convivência. Uma convivência, evidentemente, não apenas serena, mas também sincera. Antes, Dom Joel dizia, há alguns valores que nós, embora abertos totalmente ao diálogo, e sobre esses valores também abertos ao diálogo, mas não estamos disponíveis a abrir mão deles. A dignidade humana de cada ser humano é uma delas. E isso calçados em Deus, na encarnação, no projeto da criação e da salvação. Então, dialogamos. O diálogo é a nossa atitude, mas um diálogo que favoreça a convivência plural, não a imposição de uma interpretação teológica ou ideológica da realidade, mas que seja capaz de acolher nas diferenças a riqueza e promover convivência. Nós não achamos que seja possível, mas não há nenhum sinal no horizonte cultural que nos aponte que vai haver de novo uma cultura hegemônica com tudo compartilhado, ou pelo menos com grandes valores compartilhados por todos de imediato. Não temos muitos sinais de que isso está próximo, mas nós teimosamente acreditamos que, ajudando a formar pequenas comunidades plurais, não é um modelo único. Aliás, teve gente que não entendeu isso, e alguns teimosamente até nem quiseram entender, porque querem que haja um modelo único de comunidade que a igreja propõe. Não, comunidade eclesial missionária não é modelo único, é modelo aberto. Então, enfim, semeando essas comunidades, nós temos certeza que estamos dando uma contribuição para o Evangelho, mas estamos, ao mesmo tempo e na mesma medida, dando uma contribuição para uma sociedade melhor. O entusiasmo, né? Uma sociedade melhor, porque justamente mais fraterna, mais acolhedora. Dom Joel, o sínodo também faz parte, as contribuições do sínodo, se fala do sínodo nesse curso para os bispos? Não, nós estamos vivendo ainda o sínodo, né? Sim. Outubro, lá estaremos nós em Roma novamente, se Deus o permitir, para a segunda e última a aula desse período sinodal. Papa Francisco, nas suas grandes intuições, percebeu que a Igreja Comunhão, que nasce na Trindade e que caminha até o fim dos tempos para a Trindade, ela precisa a cada momento renovar a comunhão. E hoje sinodalidade é isso. Significa a comunhão
com duas características, pelo menos. Daria para fazer uns 30 programas sobre o sínodo, mas espera passar outubro. Primeira, uma preocupação. Quem não está sendo ouvido? A quem nós não chegamos? Se nós precisamos dialogar com todas as pessoas, e esse todas tem que ser um sonho que nunca se acaba, nós não podemos dizer, é impossível falar com todo mundo. É impossível agora, mas vamos tentando. Então, sinodalidade tem muito disso. Vamos envolver quem não está sendo ouvido nesse mundo plural tão diversificado. Segundo, participação na vida, nos rumos, nas decisões de cada comunidade. Nesse exemplo da pequena comunidade eclesial missionária, você vai vendo como as decisões são tomadas no conjunto e até de uma forma muito natural, em que uma pessoa, já compreendendo a outra, dirá: isso não vai dar certo, fulano pensa diferente, vamos ouvir aquela outra pessoa, que ela é sempre ponderada nesse assunto. Então, o sínodo, esperar outubro, é claro, mas o sínodo, ou a sinodalidade, que é comunhão, o grande conceito, sinodalidade, a aplicação, e sínodo é um instrumento para desenvolver os outros dois. Eu diria, tem aqui uma grande intuição, sim. E a palavra que precisa, Papa Francisco, depois do sínodo, ao se referir a essa primeira etapa e motivar a segunda, que ele vem destacando, é tudo isso para a missão. A igreja é uma comunhão missionária, não é um clubinho de privilégios divinos, da graça, dos sacramentos, sim, mas é uma comunidade que se forma a partir do dom da graça de Deus, que recebe como dom essa intuição de que em Cristo está o sentido da vida, a felicidade, e que quer partilhar isso com todos. Então, é uma comunhão missionária, é uma sinodalidade para a missão, e é um sínodo para se ouvir a todos. Temos os padres sinodais, os membros do sínodo, que vão como representantes da igreja toda, mas, de um certo modo, pela oração e pela escuta nas várias instâncias, a igreja toda está em sínodo. Então, o instrumento sínodo para uma sinodalidade missionária que parte da comunhão e promove comunhão. Falamos aqui da formação dos bispos e está diretamente relacionada depois ao trabalho pastoral lá nas bases. Como levar isso para a formação dos padres e até dos futuros padres, já que eles estão ali diretamente, eles vão se relacionar diretamente com as comunidades? Formação hoje é um desafio grande. Aliás, você vai fazer em Roma uma conferência sobre o tema. Exatamente. O dicastério para o clero, Dom Catalã lembrava agora, no início de fevereiro, estará reunido em Roma com representantes do mundo todo exatamente para responder essa pergunta. Então, se vocês tiverem... Eu vou ter que aguardar fevereiro? Não vai, não. O que já temos clareza? Formação permanente do clero. Segundo, recuperar, e mais do que recuperar, traduzir para a existência, para a prática, que comunhão e diálogo são condições de espiritualidade. E eu vou... Depois você me corrige se eu falar muita bobagem agora, mas são condições de salvação. Porque se você, ser humano, agora já volto lá para o início da conversa, é criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor, de um Deus que é trindade, de um Deus que é relação, você é isso. Salvar-se é tornar-se cada vez mais próximo a esse Deus. Então, isso é questão de espiritualidade mesmo. E formação permanente naquilo que é possível, ainda dizer, depois de fevereiro eu volto com mais alguma cola. Mas a gente poder perceber, é aqui que é o caminho. Não tem como, não. Não há outro, não. É isso, Dom Capelão? Sim. A formação permanente, bom, primeiro ela é uma exigência própria da dinâmica da nossa fé. Nossa fé é relação pessoal com o mistério de Deus, que é inesgotável. Então, a fé é caminho, a fé é progresso, é dinâmica. Não existe um basta. Os clássicos da nossa espiritualidade diziam que nesse caminho, que é espiritual, no sentido bem forte do termo, não existe estagnação. Ou progresso ou regresso. Não tem estagnação. Então, a formação permanente é a exigência da natureza mesma da fé cristã.
e é também uma urgência por causa das características do nosso tempo. Com essas tão rápidas mudanças, agora nós estamos discutindo e tentando entender inteligência artificial, a relação disso com as biotecnologias. Aliás, esse é um dos aspectos refletidos no nosso curso. O Dom Inácio Zanna, numa das suas conferências, aborda exatamente isso, ou seja, a complexidade do nosso mundo, da nossa cultura, na qual estamos e na qual oferecemos como dádiva o Evangelho, exige também essa formação permanente. Então, nas duas vertentes, a formação permanente é requerida de nós. Bem, nosso tempo aqui está esgotado. Quero agradecer a presença dos senhores aqui. Bom curso para os senhores agora até o final da semana. Obrigada, Dom Joel. Obrigada, Dom Catelan, pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Rede Vida, por fazer com que aquilo que nós, bispos, refletimos seja, de algum modo, levado até a casa de você, que nos acompanha, que nos segue. Reze por nós, para que o bom Deus nos dê a graça de mais um curso. Exatamente. Agradeço também, de todo o coração, a possibilidade de participar do curso e também desse momento de diálogo, dialogando com você, com o Dom Joel, a gente sempre aprende. E que esse tema parece tão teórico, tão complexo, tão complicado, da antropologia, que, na verdade, isso nos ajude a compreender como é que ele é presente na menor das ações pastorais que a gente realiza e da nossa forma de presença. Está aqui conosco o Dom Tolentino, português, que nos faz lembrar Fernando Pessoa, e um dos seus belíssimos poemas nos diz que em cada lago a lua inteira brilha porque alta vive. Então, que esses valores altos da nossa antropologia cristã, antropologia mesmo, que isso possa brilhar em cada pequeno lago das nossas comunidades e das nossas ações. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.